Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, o primeiro culto no ano de 2022. Desejamos as bênçãos de Deus neste novo ano a cada um de vocês. E o nosso culto hoje celebra a Epifania do Senhor. A Epifania marca a manifestação de Cristo, do Messias, para os gentios, os não-judeus, na figura dos reis magos, sempre presentes no presépio, que mostram ali o amor de Deus para com toda a humanidade, também o que nós levamos no lema da nossa igreja, Cristo para todos. Com esta alegria de sabermos que nós fazemos parte dos chamados por Deus, destes todos que foram alcançados pelo amor maravilhoso de Deus, queremos com alegria celebrar o qual iniciamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores, que nós pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo Salvador para morrer por cada um de nós e assim pagar o alto preço dos nossos pecados. Esta palavra também nos chama ao arrependimento e nos convida, após reconhecermos os nossos pecados, confessá-los a Deus, confiando que Ele irá nos perdoar por causa de Jesus. Por isso, neste momento, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessarmos todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações. Fizemos o que é errado contra a Tua santa lei e merecemos a condenação eterna. Mas o Teu amor é tão grande que na Tua palavra Tu prometeste o Messias, o Salvador Jesus. E nós confiamos neste Cristo. Nós confiamos que Cristo entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para o nosso perdão. E nesta confiança reconhecemos estes nossos pecados e pedimos a Ti perdão, não por causa dos nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, que se entregou para ser o nosso Salvador. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 72, versículos 1 a 11. Nós vamos fazer a leitura conforme a projeção. Após a leitura, nós recitamos em conjunto o Glória Patri e depois falamos com Deus em oração. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a Tua justiça. Dá-lhe a Tua justiça. Para que governe o Teu povo com honestidade. E trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país. Pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida. E
e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, E desde o rio Eufrates até os fins da terra. os povos do deserto se curvarão diante dele. E os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes. E assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele. E todas as nações lhe obedecerão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Ó Deus, pela direção de uma estrela tornaste conhecido o teu Filho unigênito àqueles que não faziam parte do teu povo. Dirige a nós, que o conhecemos pela fé, a desfrutar nos céus da plenitude da sua divina presença, através do mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6, o qual encontramos assim registrado. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efá chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 12. Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 12, o qual nós encontramos assim registrado. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo.
e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Andam Procurando. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no texto de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho conforme Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, onde encontramos assim registrado. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Até aqui o Evangelho para o culto de hoje. A congregação pode sentar.
convido a cantarmos o hino Brilha Jesus. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos fortalecer, a nos abençoar, neste momento em que iremos refletir nas palavras de Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. Queridos de Cristo Jesus, hoje, como nós já dissemos no início do culto, celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação do Messias para os não-judeus, para os gentios, para aqueles que eram fora do povo de Israel. E isto é uma das coisas importantíssimas quando nós observamos todo o plano de Deus para a humanidade. Ao lermos o Antigo Testamento, muitas vezes nós ficamos nos perguntando: será que Deus só amava o povo de Israel, pois ele era o povo escolhido? E quantas menções disto aparecem, nos fazendo até a pensar de que por Deus escolher o povo de Israel, ele então excluiu os outros povos. E de maneira nenhuma é isto. Deus ama a todos os povos. Deus ama a todos. E Deus quer a salvação de todos. O povo de Israel foi escolhido no Antigo Testamento para ser o representante de Deus aqui na terra, para testemunhar as suas maravilhas, para testemunhar os atos poderosos de Deus, que operava maravilhas na vida deles, para que as pessoas que tivessem contato com o povo de Israel, conhecessem o grande amor de Deus por todas as pessoas. E quando Jesus vem ao mundo,
quando Deus se humana na figura de Cristo para cumprir a promessa de Deus feita a Adão e Eva, de trazer a salvação para todas as pessoas, Deus se revela aos gentios, aos não-judeus, na figura dos 3 reis magos. Hoje, dia de Epifania, também é conhecido como dia de reis, para mostrar isto, para mostrar este amor de Deus, que usou a palavra, que usou uma estrela para guiar os magos até aquele momento para a adoração do verdadeiro Messias. No texto de Isaías, capítulo 60, nós temos aqui a figura da luz a brilhar, né, por Jerusalém, e nós temos sempre que lembrar que Jerusalém, o povo que ali morava, foi diversas vezes levado cativo, deixaram a sua terra, a cidade se tornou ruínas, e então, muitas vezes, Jerusalém era sinônimo de fraqueza, de ruína, de desobediência e tantas outras coisas. E nesse texto, vejam como é maravilhoso o que acontece refletido em Jerusalém. É dito assim: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Jerusalém, que outrora era sinônimo de devastação, de desobediência, de miséria, de abandono, agora é para ser sinônimo de luz, de iluminar a luz de Deus, o Deus que faz grandes maravilhas para o seu povo. Mas o que isto tem a ver conosco em pleno ano de 2022? Tem muita coisa a ver, porque em nós também deve brilhar a luz de Jesus. Em nós deve brilhar a luz do nosso Salvador, que nos tirou das trevas, da condenação eterna, e nos trouxe para a salvação. Podemos dizer que antes de termos Jesus em nosso coração, nós éramos terra arrasada, nós éramos ruínas, pois estávamos perdidos e condenados. Mas a partir do momento em que Jesus passa a habitar em nosso coração, seja pelas águas do batismo, seja pela palavra de Deus proclamada, deixamos de ser terra arrasada, passamos a ser uma terra fértil, uma terra que é para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós também devemos tomar cuidado para não voltarmos a ser terra arrasada, não deixarmos Jesus de lado, não pegarmos a luz do Senhor e colocarmos alguma coisa em cima dela para apagá-la. Vamos fazer a seguinte reflexão: quando acaba a luz em nossa casa, nós colocamos a vela, ou a lanterna, ou a própria luz do nosso celular no melhor lugar para que possa iluminar o máximo possível. Ninguém em sã consciência, quando falta luz, coloca algo em cima da vela, da lanterna ou da luz do celular. E nós devemos nos perguntar, por que às vezes aqueles que são buscados e alcançados pelo amor de Deus, eles querem colocar os prazeres mundanos acima de Deus. Eles querem ofuscar a luz do Senhor da salvação para se alegrarem com meias luzes ou a escuridão de prazeres egoístas e mundanos que somente querem nos afastar do Senhor. Dia da Epifania é dia de nós refletirmos o que nós estamos brilhando no mundo. Porque a luz da estrela não era para a estrela ser engrandecida. A luz da estrela era para anunciar o menino Jesus. Aquela luz da estrela era para guiar as pessoas
a conhecerem o Salvador. Assim como a aparição dos anjos aos pastores não era para que os anjos fossem adorados, mas sim para que os pastores fossem ver o Salvador. E da mesma maneira, a nossa fé, a nossa luz, não é para nós sermos engrandecidos, mas ela aponta para o Senhor Jesus. Ela aponta para aquele que morreu na cruz para nos perdoar. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse capítulo 60 de Isaías é explicado da seguinte maneira: o Redentor de Israel levará o seu povo penitente para fora da escuridão dos pecados até sua eterna luz. Tanto a nossa riqueza espiritual quanto a temporal são dádivas divinas. Nosso objetivo deveria ser o de usar esta riqueza para a bênção dos outros, em lugar de uma utilização egoísta e do desejo de ter sempre mais. Nosso Salvador Jesus Cristo teve misericórdia de nós. Ele é a nossa luz e a nossa vida. Tudo que Deus nos abençoa, nós devemos utilizar para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus. Para que outras pessoas possam dizer: vejam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E realmente o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Mas não devemos fixar os nossos olhos no material. Não devemos fixar os olhos em nossa saúde, nos nossos bens, mas sim no perdão de todos os nossos pecados. Na garantia do céu, que foi conquistada com a morte de Cristo na cruz, pois lá os nossos pecados foram pagos. Toda a nossa dívida com Deus terminou ali. E aquele que crê em Jesus como seu Salvador, tem a certeza do perdão e da vida eterna. Por isso o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos. E este lema, ele retrata bem o que é o dia de hoje, a Epifania, a manifestação de Jesus a todos. Por isso nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos levar Cristo para todos, anunciar o Salvador Jesus, confrontar as pessoas com os seus pecados, não para querer ficar apontando o erro, ou ainda pisar sobre aquelas pessoas que estão fazendo algo de errado. Muito pelo contrário, quando nós somos confrontados com os nossos pecados, é para que nós sejamos levados ao arrependimento. E assim também, nós devemos ser instrumentos para que outras pessoas também reconheçam o seu pecado. Por isso, nós, como filhos de Deus, temos que nos colocar sempre no mesmo ângulo, ou na mesma linha de todas as pessoas, porque todos nós somos pobres e miseráveis pecadores. Todos nós, por causa das nossas atitudes, merecemos o mesmo destino, a condenação eterna. Mas Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus não é simplesmente celebrar o Natal. Crer em Jesus não é simplesmente dizer: esta é uma noite santa, vamos trocar presentes, vamos ser melhores. Crer em Jesus é confiar nele como Salvador, como aquele que veio para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz. Crer em Jesus é saber que sem Ele nada seríamos. Logo, os nossos dias só têm sentido se Jesus está presente neles. Se Ele é o nosso guia, se Ele é aquele que nos dá o verdadeiro prazer de estarmos aqui neste mundo, de podermos anunciar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Seja
por uma mensagem no WhatsApp, uma postagem no Facebook, seja por uma palavra àqueles que nos cercam. Nós temos inúmeros meios de brilhar a luz de Cristo, e nós devemos fazer isso para que o Senhor resplandeça, para que Cristo brilhe em nossa vida, não para que nós sejamos engrandecidos, que sejamos aí modelos de pessoas mais que perfeitas. Nós somos pecadores, nós pecamos por pensamentos, palavras e ações, e nós devemos reconhecer esses nossos pecados, pedir perdão a Deus e mudar o estilo de vida, não querer mais viver no pecado, pois o amor de Cristo deve nos transformar, e Ele nos transforma, Ele nos tira da escuridão dos pecados, da condenação, e nos traz para a sua maravilhosa luz. E ao celebrarmos a Epifania, nós celebramos este privilégio que somente o cristão tem, de iluminar, de mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, de que se continuarem longe de Cristo, a condenação eterna é o que espera. Mas nós que cremos, devemos mostrar que o Salvador nos perdoou. Ele foi nos buscar, não fomos nós que fomos implorar por Ele. Não, Ele veio nos buscar, Ele veio nos salvar. Porque se dependesse da nossa atitude, iríamos fazer como Adão e Eva, iríamos nos esconder da presença de Deus. Mas Deus, assim como buscou Adão e Eva, Deus veio nos buscar para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. E nós podermos aproveitar esta oportunidade de celebrarmos este dia com este culto. Nós mostramos as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, como pessoas, como família, como igreja, pois o amor de Deus está na nossa vida. Um amor que não mediu esforços, foi até a cruz para nos salvar. E então devemos refletir como nós estamos nos esforçando para viver a nossa fé. Qual é o nosso esforço para cultuar a Deus? Qual é o nosso esforço para celebrar o seu amor? Qual é o nosso esforço para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus? Ou às vezes pensamos assim: eu não vou falar de Jesus para ele, porque senão vou perder a amizade. Vou falar de Jesus somente na igreja. Aquela pessoa está vivendo no pecado, deixa ela viver, o problema é dela. Nós somos chamados para testemunhar o amor de Deus. Os magos, eles foram até o rei e perguntaram: aonde está o menino que nasceu para ser o grande rei, o grande salvador? E Deus, num sonho, orientou eles, ao voltarem, não voltem para falar com Herodes, desobedeçam o rei, voltem por outro caminho, pois ele não tem planos bons no seu coração. Mas eles testemunharam, eles foram utilizados por Deus para anunciar a sua palavra. E por isso, ao olharmos esse texto de Isaías capítulo 60, ao vermos toda esta luminosidade, todo este brilho que nesse texto aparece, nós devemos também entender que a nossa vida deve também brilhar assim. No versículo 13 é dito assim: atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão, o brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Vamos substituir algumas palavras deste texto. Em vez de Jerusalém, vamos colocar o nosso nome. Atraídos pela sua luz, Julian, os povos do mundo virão, o brilho do seu novo dia fará com que as pessoas ao seu redor cheguem até você e conheçam o amor de Deus. Queridos de Cristo Jesus, devemos brilhar com tudo o que somos e temos, mas devemos brilhar
a luz do Senhor. Devemos brilhar a mensagem de Cristo. Devemos brilhar o amor de Deus, um amor que veio nos buscar nos nossos pecados, veio nos tirar da condenação eterna e nos dar a certeza da salvação eterna. Uma salvação num mundo, não aqui, mas na glória do porvir, na salvação eterna, na Jerusalém celeste, no novo céu e na nova terra. Palavras não faltam para nós descrevermos ou citarmos este paraíso, o qual nós não sabemos realmente como será, mas nós sabemos que será muito melhor do que aqui. E aqueles que já partiram confiando no Senhor, já estão a desfrutar das maravilhas da presença de Deus em sua vida. Por isso, cabe a nós, que ainda estamos aqui neste mundo, tenhamos realmente o privilégio de anunciarmos esta palavra salvadora. Epifania é a manifestação de Cristo a todos os povos, manifestação esta que Ele nos chama a compartilhar para com todos aqueles que estão ao nosso redor, vivendo uma vida de fé, uma vida de piedade, uma vida de arrependimento, uma vida de humildade, uma vida consagrada ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre, para, com tudo que somos e temos, brilharmos a luz do Senhor para com aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes, nós também brilhamos quando nós simplesmente estamos ao lado de alguém. Não precisamos nem falar, não precisamos nem buscar ali coisas para fazermos. Simplesmente a nossa presença para com pessoas que estão precisando de um ombro amigo, de uma companhia, já são tocadas pelo amor de Deus, que disse: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Enfim, queridos de Cristo Jesus, que nós testemunhemos o amor de Deus para com todos que estiverem ao nosso redor, hoje e sempre. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido a todos neste momento para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas. Nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. E também, através das nossas ofertas, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Destacamos hoje o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 10. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. E nós sabemos o que aconteceu depois. Os magos entraram na casa onde Jesus estava, o adoraram e deram riquezas a Jesus, ouro, incenso e mirra. Deram dos seus bens para Deus. Isto deve nos levar também a ofertarmos a Deus com alegria. Nós não vamos mais ver a estrela do Senhor, mas nós vemos a sua palavra, a qual é mais poderosa do que essa estrela, pois ela nos converte, pois ela nos fortalece,
pois ela nos leva ao arrependimento. E ao sermos confrontados com esta palavra, devemos sempre nos alegrar, devemos sempre ficar muito felizes, pois temos um Deus que nos ama. E nesta felicidade, dedicamos tudo o que somos e temos para o reino de Deus. E parte destas coisas que nós temos, ofertamos a Deus, para que a palavra de Deus também possa ser anunciada a outras pessoas através da igreja. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante cantamos o hino Raça Eleita. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, pelo retorno a Santa Rosa da Beatriz e da Vitória, pelo luto da família Postal, pelo falecimento de Sandra Simi, deixando enlutado seu esposo e a sua filha, pela saúde do senhor Irineu Montoro. Marli pede a bênção para todos que estão viajando nesses dias, que Deus proteja a todos. Também queremos informar que o pastor Evaldo Maron faleceu no dia de hoje. O pastor Evaldo foi um dos pioneiros em Rondônia. Então, o nosso conselheiro, o pastor Nestor, nos informou que hoje, então, o pastor Evaldo descansou. Deus o chamou para o descanso eterno. Então, queremos orar pela sua família, por todos que também estão enlutados por causa desse falecimento. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com Deus em oração. Após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações,
colocamos na oração do Pai Nosso. Senhor Deus, amado Pai, neste culto em que celebramos a Tua graciosa e amorosa revelação ao mundo pecador, nas pessoas dos magos do Oriente, que foram os primeiros gentios a conhecerem o Salvador Jesus no menino de Belém, enaltecemos a Tua infinita misericórdia por amares o mundo de tal maneira que deste o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que, a exemplo dos magos, nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A viagem dos magos do Oriente foi longa e certamente também penosa. Eles fizeram o sacrifício de ir em busca daquele que Tu, ó Pai, a eles indicaste por meio de uma estrela misteriosa, que os guiou ao encontro do objetivo da sua busca. Encontraram Jesus. Alegraram-se com grande e intenso júbilo por terem visto com seus próprios olhos o tesouro da Tua graça em forma de criança, que no fim de sua jornada terrena morreria pelos pecados do mundo. Graças Te damos, porque esses magos do Oriente nos servem de estímulo e modelo para a nossa fé em Jesus Cristo. Hoje nós, cristãos fiéis a Ti, nos alegramos e cantamos louvor. Rendemos honra e damos glórias a Ti pelo Teu amor incondicional com o qual nos amaste, revelando a cada um de nós o Teu plano magnífico da redenção que há apenas em Cristo. Os magos com certeza partiram com os corações repletos de certeza e de confiança em Tuas promessas, feitas pelos profetas, nas quais eles creram e assim encontraram a salvação. Esta, para eles, era infinitamente mais valiosa do que os tesouros que eventualmente possuíam, parte dos quais entregaram a Jesus em forma de presentes, em demonstração de humilde gratidão pelo Teu amor a eles manifestado. Implanta em nós o mesmo sentimento de gratidão e humildade. Em nossa jornada terrena, faze com que o Espírito Santo, dia após dia, nos conduza ao encontro de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que obstáculos, dificuldades de toda ordem e tribulações não nos afastem desse caminho rumo à vida eterna com Jesus, o Salvador morto e ressuscitado pelos pecados do mundo. Assim como Abraão, o grande patriarca da antiga aliança, não nos agarremos à vida presente que um dia se findará, mas mantenhamos sempre os olhos da fé fixos na cidade que há de vir, que Jesus preparou para todos os que amam a sua vinda. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão passando por dificuldades físicas, emocionais ou espirituais. Esteja a consolar e confortar os enlutados. Olhe por todos que estão sofrendo e envia Teu Santo Espírito para enraizar a fé em Jesus em seus corações sofredores. Querido Deus, de maneira especial, pedimos pelas famílias enlutadas, família Postal, a família Cine e também a família do pastor Evaldo Maron. Senhor, estas famílias estão sofrendo, estão enlutadas. Pedimos que o Teu amor esteja sobre eles, a abençoá-los com o Teu conforto, com o Teu consolo. Também, Senhor, queremos orar pela saúde do seu Irineu Montoro. Esteja, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre ele. Esteja, Senhor, ao seu lado, para mostrar que Tu estás sempre presente na sua vida. Também, Senhor, nos unimos a Marli para pedir bênção para todos os que estão viajando nesses dias, que Tu estejas a proteger a todos. E também, Senhor, pedimos pelo retorno a Santa Rosa, da Beatriz e da Vitória. Esteja, Senhor, conduzindo-as com segurança, assim como Tu as trouxeste até a Primavera do Leste. Tudo isso e o mais que pesa em nossos corações, colocamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo dado e derramado para o nosso perdão. Primeiro banco nós temos álcool em gel, para quem quiser higienizar a sua mão. Vinde, pois, tudo está preparado.
justiça, paz, perdão, libertação, dá ao Senhor. Tu és bondoso, misericordioso, pra sempre de estar junto a ti, pra sempre de estar junto a ti. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor também é brilhar a luz de Cristo, mostrando que esta morte nos trouxe perdão, vida e salvação. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos na tua casa para celebrarmos culto, para te adorarmos, para anunciarmos que tu és o nosso verdadeiro Deus e Cristo o nosso verdadeiro Salvador. Te agradecemos também, Senhor, por esta oportunidade de celebrar e participar da Santa Ceia, onde testemunhamos que Jesus morreu para ser este nosso Salvador. E pedimos, Senhor, que nos abençoes para que nós brilhemos a Tua luz a todos que estiverem ao nosso redor, amando a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de culto, esse nosso primeiro culto no ano de 2020, alguns retornando de viagens do período de férias, outros iniciando, que realmente possamos, tanto aqueles que estarão no trabalho, estarão de volta às suas atividades, como aqueles que estarão num momento mais relaxado, continuarmos a testemunhar o amor de Deus a todos que estiverem ao nosso redor, com humildade, com sinceridade, sobretudo com fidelidade a Deus. Nós estaremos no nosso período de férias pastoral a partir do dia de amanhã, e neste período, do dia 7 de janeiro até o dia 6 de fevereiro, as nossas atividades todas serão de forma online, pela página da comunidade no YouTube, no Facebook, desculpem, e no YouTube, no meu canal, Julian Carlos Ditchum. Lá todas as nossas programações, as atividades estarão sendo postadas nestes horários que aparecem ali no aviso. Segunda a sexta, às 7 horas da manhã, a mensagem do programa de rádio. Quarta-feira, às 19 horas, um momento devocional. E sábado, o culto às 19 horas. Assim que postada no YouTube, nós replicamos esta mensagem na página do Facebook, mas nós orientamos ou incentivamos que se inscrevam no canal do YouTube, ativem as notificações, o sininho, para assim que a mensagem entrar no ar, a programação entrar no ar, vocês são avisados no celular de vocês. Então essas são as nossas atividades para este nosso período de férias pastoral. Qualquer emergência, conversem com a diretoria, podem entrar em contato comigo, que os nossos pastores do distrito que estarão aí à disposição, trabalhando nas suas congregações,
cobrem os pastores que saem de férias, assim como nós estávamos de plantão até o dia de hoje para as outras congregações. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus esteja a abençoá-los. Sempre essa manifestação de Cristo a todos os povos esteja a nos atingir de tal maneira que nós façamos como os reis magos, adoremos a Jesus com tudo o que somos e temos. E para concluir este momento de culto, vamos cantar o hino Quero Te Dar a Paz, e após o cantar deste hino podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Uma abençoada noite.